bem-vindos à casa do Senhor. O meu maior desejo é que este anseio, este desejo de ver Cristo nas nuvens do céu, possa impactar não apenas a sua vida, mas também a todos aqueles que o servem. Amém? Eu quero também parabenizar a todos os jovens, porque você é privilegiado. Você é privilegiado por fazer parte de um povo que tem como a Bíblia a única regra de fé, doutrina e prática. E eu quero nesse momento pedir, por favor, que você possa olhar para o irmão que está do seu lado e parabenizá-lo pelo seu dia. Então darei 5 minutinhos. Amém? Todos somos jovens. Todos somos jovens. Oi, meu querido. O pendrive está na minha bolsa. Nesse bolso, isso aí. O pendrive está aí. Todos somos jovens. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto há energia, você é um jovem. E Deus conta com você para a pregação do Evangelho. Meus queridos, eu fiquei responsável por tratar com vocês sobre o tema Comunidades Transformadas. E este sermão nada mais é do que um apelo para que esta igreja possa impactar não apenas a sua comunidade, mas também uma nação. E o que dizer de um mundo inteiro? Eu quero convidá-los a se colocarem de pé, por favor, e juntos lermos o Santo Livro, a Palavra de Deus. Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nesta manhã eu quero meditar com vocês nos versículos 13 a 16. É um texto bastante conhecido pelo povo de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. E por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia, para considerarmos aquilo que será lido neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Palavras de Jesus. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está onde? Por que precisamos ser sal? Por que precisamos ser luz? No versículo 16 nos dá a resposta. Para que aqueles que nos olham, para que aqueles que nos admiram, para aqueles que nos observam, possam glorificar a quem? A quem? A Deus, nosso Pai, que está onde? Tomai vossos assentos, por favor. Irmãos, como eu havia dito, esse sermão é um apelo a todas as igrejas adventistas espalhadas pelo mundo inteiro. Que apelo é esse? Impactar a sua geração, impactar a sua comunidade, impactar a sua nação. Sabe por quê? Porque na geração que eu e você vivemos, na geração em que nós estamos inseridos, este mundo, esta geração está perdida.
está perdido. Olhe para a sua sociedade. Olhe para a sua nação. Olhe para a geração do século 21. É uma geração que tem se frustrado no decorrer dos séculos. Essa geração tem depositado suas esperanças na política, mas se frustrado, porque na política há homens falhos. Essa geração tem depositado suas esperanças na ciência. Quem estuda o século XVII, o século XVIII, século XIX, o século XX, houve um grande glamour pela ciência, uma supervalorização da ciência, mas com a vinda da Primeira e Segunda Guerra Mundial, toda aquela expectativa em relação à ciência desapareceu, porque a ciência havia avançado, e aquilo que a ciência havia descoberto foi usado para o mal. Então nós vivemos em uma sociedade que perdeu suas esperanças, uma sociedade que não tem esperança em nada, que não confia em ninguém, e a pergunta permanece. E quando ela olha para esta igreja, essa sociedade pós-moderna, quando ela olha para mim e para você, qual é a visão que ela tem sobre nós? Nós dizemos que somos a geração da esperança. Nós dizemos que fazemos parte do advento. Nós proclamamos que fazemos parte da igreja remanescente. Será que o mundo tem esta mesma visão acerca de nós? Será que temos refletido para o mundo a luz de Cristo, o amor de Jesus? O mundo está nos observando. Esta comunidade aqui observa esta igreja. E qual é a visão que esta comunidade tem acerca desta igreja? Será que esta igreja tem impactado esta comunidade? Será que esta comunidade sabe que aqui há um povo diferente? Há um povo santo, separado por Deus? Jesus, sabendo deste tipo de olhar que o mundo teria acerca de nós, Jesus vai comparar a sua igreja à luz e o sal. Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. A luz de vocês deve brilhar em meio às trevas. A igreja tem luz própria? Diante destas palavras de Cristo, a igreja, ela tem luz própria? Não. Para você entender o que Cristo quer nos dizer, olhe para os astros. O sol tem luz própria? Sim. A lua, ela tem luz própria? Então, por que a lua brilha no céu? Porque ela está refletindo a luz do sol. E a lua só pode brilhar enquanto o sol não está presente. Em outras palavras, a igreja não tem luz própria. Ela está refletindo a luz do Salvador. Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele diz que ele, ou seja, Deus, faria nascer sobre a humanidade o sol da justiça. Enquanto Cristo não está presente fisicamente, é necessário que a igreja o represente. O conhecimento que o mundo terá acerca de Jesus depende desta igreja. O conhecimento que esta geração de jovens terá acerca
acerca de Jesus vai depender de você, jovem. Você, jovem, tem refletido a luz de Cristo? Jesus não está presente fisicamente, mas a sua igreja está. Cabe a nós refletirmos o caráter de Jesus. Só que Jesus não para por aí. Ele vai nos comparar ao sal da terra. Jesus olha para os seus discípulos, que estavam representando a igreja. Eles estavam representando a igreja. Ele vai dizer: vocês são o sal. Vocês são o sal da terra. Por meio dessas palavras, podemos entender que vivemos em um mundo caótico. Diversas situações têm tornado a vida das pessoas amargas. E qual deve ser o papel desta igreja? Qual deve ser o papel da igreja adventista do sétimo dia? A mesma do sal. E qual é o papel do sal? Dar sabor ao alimento. Ou seja, é o dever da igreja levar a felicidade a um mundo triste. É dever da igreja levar a esperança em um mundo de luto. É o dever da igreja levar o amor em um mundo dominado pelo ódio. É dever da igreja levar a paz em um mundo dominado pela guerra. E tudo isso ocorre porque o Espírito Santo está conosco. Amém. Vocês podem me perguntar: mas Gabriel, como que eu posso impactar a minha geração? Você só poderá impactar a sua geração se o Espírito de Deus estiver em você. Qual é o contexto dessas palavras de Jesus? Vocês são sal e vocês são a luz do mundo. Qual é o contexto? Jesus, ele está em um monte, juntamente com seus discípulos, mais uma grande multidão. E é nesse monte que ele vai pronunciar suas bem-aventuranças. Ou melhor dizendo, é nesse monte que ele vai proferir o seu maior discurso. O maior sermão que este mundo já ouviu. E é neste sermão que Jesus pronuncia as 8 bem-aventuranças, ou as 8 características daqueles que são felizes. Quais são essas características? Primeiro, felizes são os pobres de espírito. Felizes são os que choram. Felizes são os mansos. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos por causa da justiça. É a última bem-aventurança. E note bem, aponte para os exemplos. Luz e sal vem depois da última característica daqueles que são sal e luz. Qual é a última característica daqueles que são felizes? São aqueles que são perseguidos por causa do reino. Jesus, com estas palavras, ele quer nos dizer que em meio à perseguição, em meio ao ódio que o mundo tem acerca desta igreja, é necessário que ela venha refletir a luz em um mundo dominado de trevas e trazer vida em um mundo totalmente caótico. Note bem o que a serva do Senhor vai nos dizer. Passa para mim, por favor. Ela vai dizer o seguinte, comentando a passagem: vocês são sal e luz do mundo. Ela vai dizer: vocês são sal da terra. Não se retirem do mundo a fim de escapar da perseguição. É necessário que eu e você permaneçamos em um mundo e sermos perseguidos por ele. Mas não quer dizer que nós devemos nos afastar dele. É aí
que nós devemos permanecer. Vocês devem viver entre as pessoas para que a qualidade especial do amor divino possa, como sal, preservar o mundo da corrupção. Se os que servem a Deus fossem removidos da terra, este mundo acabaria destruído. A igreja seria perseguida, a igreja seria odiada, mas isso não quer dizer que você deve se afastar dela, se afastar do mundo. É aí que você deve refletir a luz do Salvador. E ela diz: se nós fôssemos removidos deste mundo, o mundo acabaria sendo destruído. E ela continua: os perversos devem até mesmo as bênçãos desta vida, a presença no mundo do povo de Deus, a quem eles desprezam e oprimem. Sabe por que esta nação não foi destruída? Sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Por causa do povo de Deus. Porque ainda há aqueles que choram pelos pecados desta nação. Porque ainda há jovens que clamam a Deus dia e noite pela salvação desta nação. É por isso que este mundo ainda não foi destruído, por conta da igreja. Contudo, se os cristãos, se os jovens forem cristãos apenas no nome, serão como sal que perde o sabor, representando mal a Deus. Eles são piores. São piores do que? Se você, jovem, não vive o Evangelho, você é pior do que aquele que é filho do diabo. Você é pior que o descrente. Você é pior que aqueles que estão dominados nas trevas. Escute uma coisa: se você não vive o Evangelho, se você não representa o nome de Deus na sua vida, você é pior que o Ramais. Você é pior do que uma facção. Você é pior do que um drogado. São palavras minhas, irmãos? É Deus usando a sua serva. Sabe por quê? Porque aqueles que vivem no mundo, eles representam a sua pecaminosidade. Aqueles que estão no mundo, eles não apenas pregam sobre os seus pecados, mas eles vivem, eles têm prazer em demonstrar que eles são filhos das trevas. E você? Você tem representado de maneira fiel o nome de Deus em uma geração caída, ou você tem sido a pior, ou você tem sido o pior adventista desta igreja? E ela continua. Passa para mim, por favor. Vocês são a luz do mundo. A salvação é como a luz do sol. Pertence ao mundo inteiro. Não é apenas para um grupo de pessoas, mas o sol, ele expande sobre bons e maus. A igreja não tem um grupo seleto. A igreja tem que impactar a todos, independente se esses são bons ou maus. Não devemos conservar a religião da Bíblia entre as capas de um livro, ou seja, muitos têm tido o Evangelho apenas algo teórico. Não, ela também vai dizer, ou no interior da igreja. Irmãos, jovens, isso é sério. Muitas vezes nós fazemos tudo aqui dentro, mas as pessoas lá de fora,
e as pessoas que estão nos bares, e as pessoas que estão nos prostíbulos, e as facções criminosas? Será que nós temos tido coragem de não apenas fazer eventos dentro da igreja, mas sairmos dentro de quatro paredes e impactar o mundo lá fora? Porque Deus não nos chamou para ficarmos confinados em um local. Deus nos chamou para sairmos e impactar a nossa geração, o nosso mundo. Ela deve santificar a vida diária e se revelar em todas as nossas interações com as pessoas. Passe, por favor. Devemos nutrir os princípios da justiça no coração, a vida consistente, a integridade inabalável, o espírito de bondade, o exemplo piedoso. Esses são os meios pelos quais Deus leva a luz ao mundo. E aí eu faço a pergunta: você jovem, tem tido uma vida consistente? Você tem tido uma vida íntegra diante de Deus? Você tem tido um espírito bondoso? Você tem sido um exemplo piedoso na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança? Porque é por meio dessas características que Deus quer levar sua luz ao mundo inteiro. Diante deste grande desafio, surge uma pergunta: como podemos nos tornar, como igreja, igual à igreja de Atos dos Apóstolos? Que a Bíblia diz que eles impactaram a geração do seu tempo, não apenas a sua geração, mas a influência da igreja tem se estendido pelos séculos e nos abarca hoje. Como podemos nos tornar como a igreja Atos dos Apóstolos, que os ímpios olharam para aquela igreja e disseram: vocês são cristãos, porque vocês não pregam apenas uma teoria, vocês vivem aquilo que o teu Senhor viveu. Como nós podemos nos tornar como a igreja de Jerusalém? Primeiro, você só poderá impactar este mundo se o seu coração for transformado. É uma obra que ocorre em nós, dentro de nós. É interessante que Sócrates, passa para mim, por favor. Sócrates tem um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte: para mudar o mundo, comece mudando a si. Então, se você espera uma mudança do mundo, você precisa passar por uma transformação. Se você quer uma mudança na política, você tem que ser um cidadão de bem. Você tem que ser um homem de caráter. Se você quer uma mudança nas famílias da igreja, a sua família precisa passar por uma restauração. Se você quer que essa sociedade seja atingida, essa igreja primeiramente precisa ser atingida. Só que, muitas vezes, muitos têm pegado essas palavras de Sócrates, dizendo o seguinte: olha, você jovem, é você é capaz de mudar a si mesmo, você é capaz, você consegue, você é isso, é aquilo. Está de acordo com a palavra de Deus? Será que nós podemos impactar? Melhor dizendo, será que nós podemos mudar a nós mesmos? Será que eu e você conseguimos mudar a nós mesmos? Não. Não. Essa transformação vem do alto. Essa transformação vem do alto. É uma obra de Deus. E isso só ocorre se você abrir o seu coração para Ele. Eu preciso fazer uma pausa. Eu estou percebendo que tem pessoas que estão mexendo no celular. Pessoas que não estão prestando atenção na mensagem. Escute uma coisa. Sabe por que a igreja não tem impactado?
porque temos negligenciado o estudo da palavra. Então eu peço a sua atenção, eu não vim aqui brincar com vocês. Não vim aqui ser um palhaço. Eu estou pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus requer reverência. A palavra de Deus requer atenção. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E este ouvir, na visão de Paulo, é estar atento àquilo que está sendo pronunciado. Por favor, eu peço a sua atenção. Não vamos ignorar aquilo que está sendo pregado. Irmãos, só pode haver uma transformação se você permitir com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. No livro Caminho a Cristo, Ellen White vai dizer que a transformação do caráter pelo qual nos tornamos filhos de Deus é uma obra do Espírito Santo, pelo qual Ele muda nossa mente, nossos comportamentos, nossos gostos, nossas vontades. Este processo nos prepara para o encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Quer impactar a sua geração? Permita com que o Espírito Santo mude você. Permita com que o Espírito Santo venha transformar você. Segundo, a comunidade só será impactada por aquilo que somos. No primeiro tópico é uma obra que ocorre em nós, mas nesse segundo tópico é uma obra que acontece através de nós, vai se refletir em nossos atos. As pessoas irão ver esta obra que ocorreu em nosso coração. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, está como? Morta. Não basta você dizer, eu creio em Jesus, mas se você não vive o Evangelho, a tua fé é morta. Se alguém chega com você e lhe pede uma ajuda, e você tendo condições de ajudar aquela pessoa, mas você diz, vai com Deus, que Deus te abençoe. Adiantou alguma coisa a tua fé? Adiantou estas palavras cristocêntricas, essas palavras espirituais? Não. Por quê? Porque a fé que ocorre em nós acaba se expressando através de nossas obras. Nossas obras revelam uma obra que ocorreu em nós, uma obra do Espírito Santo. Não é à toa que C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, a caridade significa amar as pessoas, não porque elas são agradáveis. Se a fé que você professa está em seu coração, então você só vai ajudar a sua nação, não porque essas pessoas merecem, só porque elas foram boas com você, não. Independentemente se elas vão aceitar ou não, independentemente se elas serão favoráveis a você ou não, independentemente se elas vão te amar ou não, você precisa amar o teu próximo. Você vai ajudar, você só vai amar, não porque elas são agradáveis, não, mas porque elas são amadas. É o amor de Deus que alcançou você, e independente se as pessoas vão te amar ou não, independentemente se o mundo vai amar a igreja ou não, você faz. Por quê? Porque o amor de Cristo nos motiva. É o amor de Cristo que deve motivar você a fazer algo em prol da tua comunidade. Será que temos colocado em prática a teoria do Evangelho? Terceiro, ser sal e luz significa praticar o Evangelho. Vocês se lembram da história que a nossa irmã contou aqui para as crianças? Jesus ensinava o amor ao próximo.
ensinava a teoria para os seus discípulos, mas na hora quando houve uma necessidade, qual foi a ordem de Jesus? Deem vocês mesmos de comer. Aquilo que é teórico tem que ser exercido na prática. Não adiantará nada você dizer: olha, o Evangelho deve alcançar as pessoas, se você não se disponibiliza a ir até elas. O Evangelho transforma pessoas. Não vai adiantar nada se você apenas esquenta banco da igreja. Jesus nos ensina que nós devemos ajudar o nosso próximo com mantimento. Não vai adiantar nada se você não for uma pessoa solidária. Jesus se importava com a dor do outro. Não vai adiantar nada quando você olha para uma pessoa na sarjeta e você não faz a mínima consideração com a dor daquela pessoa que está lá. O Evangelho é algo prático, não é algo apenas teórico, mas precisa ser colocado em prática. Não é à toa que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 40, Jesus vai dizer: diante daqueles, qual é o contexto dessa passagem? Chegará um dia em que o juízo será estabelecido. Deus irá separar as ovelhas dos bodes. E para as ovelhas, ele dirá o seguinte: pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o... Quando você exerce algo na vida de uma pessoa, é como se você estivesse fazendo aquilo para Cristo. É como se Cristo estivesse lá. Quando você vê uma pessoa faminta e você está dando alimento, é como se Cristo estivesse naquela situação. Se hoje fosse o dia do juízo, vocês ouviriam essas palavras de Jesus? Será que nós ouviríamos: filhos, benditos de meu Pai, porque vocês fizeram tudo isso, não para serem salvos, mas por amor a mim? Ou nós ouviríamos aquilo que os bodes ouvirão: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que, Senhor? Quando que nós te vimos com fome? Quando que nós te vimos preso? Vocês negligenciaram a estes meus pequeninos, então vocês negligenciaram a mim. O Evangelho não é apenas teórico, mas prático. Será que estamos colocando o Evangelho em prática ou estamos apenas cumprindo determinações da igreja? Isso é sério. Porque muitas vezes nós só somos adventistas quando tem evento da igreja. Durante essa semana, a MPA, a administração, tem mandado alguns desafios para cada ministério jovem, para todos os ministérios jovens, e todos tinham que cumprir esses desafios. Dentre esses desafios, ajudar as pessoas, pregar o Evangelho através das redes sociais, através de roupas, alimentos. Mas quando tudo isso passar, nós iremos continuar
continuar fazendo essas coisas, ou nós só estamos fazendo porque é algo determinado lá. Eu me questionei. Chegou um tempo da minha vida que eu questionei: será que eu estou fazendo é porque a igreja está me pedindo a fazer, ou é porque Jesus, ao me resgatar, ao me transformar, ao me lavar pelo seu sangue derramado na cruz, eu faço isso por gratidão? É um estilo de vida. Ai daqueles que só fazem atos de bondade, de misericórdia, só quando há eventos da igreja. Ai de mim, irmãos, se eu ser apenas um jovem adventista, só no dia, e não tornar um estilo de vida. Ai de mim, porque como disse Jesus, só entrarão no reino dos céus aqueles que foram transformados pelo Evangelho, e por causa desta transformação levam luz àqueles que estão nas trevas. Por último, sei que o nosso tempo já se esgotou, mas lembre-se que tudo isso se resulta do amor. E qual será a consequência? Qual será o resultado daqueles que passaram por essa transformação? Daqueles que impactaram a sua geração? Daqueles que viveram o Evangelho? Deus há de multiplicar. O resultado da obra vem de Deus. A multiplicação vem dele. O resultado de almas ganhas para o Evangelho é dele. Nós apenas somos um instrumento, mas Jesus, ele pega esses instrumentos falhos, que somos nós, para impactar a vida de outras pessoas. É Deus que faz a multiplicação, porque a obra é dele, e por causa disso, os resultados serão muito maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. Jovem, todos. Quando eu cito jovem, é para todos. É para todos. Jovem, faça para mim. Como você pode, diante de um mundo tão caótico, diante de um mundo que cada dia sofre, diante de um mundo de pessoas totalmente desprezadas, um mundo totalmente de pessoas entregues às drogas, em um mundo entregue à prostituição, em um mundo totalmente nas mãos do maligno, como que você, jovem, pode permanecer com seus braços cruzados, sabendo que Ele esteve com os braços abertos para nos resgatar? Como que nós podemos ser diferentes com a dor daqueles que sofrem? Com a dor da nossa comunidade? Jesus tinha tudo para ter deixado aquela cruz. Jesus naquela cruz, ele viu a ingratidão humana. Jesus naquela cruz viu a nossa ingratidão, muitas vezes o nosso desprezo. Jesus poderia ter descido daquela cruz. Jesus poderia ter dito: basta, vocês são maus, vocês não prestam, já chega. Jesus poderia ter dito isso, mas por que ele não fez isso? Porque ele nos amou. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que esteja dizendo: como é que eu posso fazer o bem para aqueles que me desprezam? Como eu posso levar um amor sabendo que essas pessoas me odeiam por ser cristão? É aí, meu irmão, que você deve refletir o caráter de Jesus. Quantas pessoas foram impactadas? Quantos muçulmanos que matavam cristãos?
que tinham prazer em torturar cristãos, foram salvos, porque mesmo diante da dor, mesmo eles torturando, mesmo eles matando, as pessoas pronunciavam bênçãos. Cristãos pronunciavam bênçãos a eles. Como que nós podemos ser indiferentes com a dor do outro, sendo que Ele, o nosso Salvador, não foi indiferente com a nossa dor? Estávamos perdidos, mas Ele veio a esse mundo para nos salvar. Merecíamos a morte eterna, merecíamos o desprezo, mas Ele veio a este mundo, e naquela cruz, Ele nos resgatou. Ele pagou uma dívida que eu e você não poderíamos pagar, para que eu e você tivéssemos a esperança da vida eterna. Precisamos voltar, irmãos, ao Evangelho prático. O mundo já está cansado de um Evangelho apenas teórico, apenas pregações teóricas. O mundo já está cansado, a igreja está cansada, o próprio Deus está cansado de todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as semanas de oração, vimos essa igreja ouvir, e quando nós saímos por aquela porta, parece que não aconteceu nada. Deus já está cansado. Precisamos voltar ao Evangelho prático, ao Evangelho da igreja de Atos dos Apóstolos, que não tinham nada em comum, eles repartiam com aqueles que não tinham, e o nome de Deus era glorificado, ao ponto que a Bíblia diz que a cada dia o Senhor aumentava o número daqueles que haviam de salvar. Por quê? Porque a igreja colocava em prática o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho prático? Eu quero encerrar lendo esta oração, a oração de São Francisco. Isso aqui é Evangelho prático. Porque não adianta eu vir nesta manhã apenas falar para vocês, se vocês não tomarem uma decisão de serem diferentes, de vocês impactarem a geração de vocês. Isso aqui é o verdadeiro Evangelho, é o Evangelho prático. São Francisco diz, é uma oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Um amor totalmente altruísta é um amor que dá sem esperar nada em troca. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Não vai adiantar nada você ouvir este sermão e você sair por aquelas portas como se nada tivesse acontecido. Não adiantará nada. Este sábado mundial é o dia do jovem adventista. Se você não decidir ser um jovem adventista, não adiantará nada você sair para dentro dessas quatro paredes e ser indiferente com a dor do mundo. Se esse for o teu desejo, de colocar este Evangelho em prática, de impactar a sua geração jovem,
se esse for o teu desejo de impactar a sua nação, se esse for o teu desejo de refletir a luz de Cristo na vida daquelas pessoas que estão em trevas, se esse for o teu desejo, enquanto nós estivermos ouvindo uma mensagem musical, eu quero convidar você a sair da onde você está e vir até aqui em oração. Esse aqui é para todos, é para todos esse apelo. Eu só quero somente aqueles que estão inconformados com a sua vida espiritual. Talvez eu esteja falando para um jovem que não tem vivido a mensagem da cruz, não tem colocado o Evangelho em prática. Talvez eu esteja falando para alguém que tem sido uma vergonha para o Evangelho, mas diante desta palavra reconheceu que precisa de Cristo, que precisa do Espírito Santo, que precisa de uma obra na sua vida para que você possa impactar essa geração. Se esse for o teu desejo, em nome de Jesus, porque esse é o meu desejo, é sair da minha monidão espiritual, é viver o Evangelho da cruz. Se esse for o teu desejo, saia de onde você está, venha até aqui à frente, dizendo: Senhor, me dê o poder do teu Espírito, para que eu possa refletir a luz que é Cristo, e que eu possa levar esperança ao mundo totalmente sem esperança. É o teu desejo? Se esse for o teu desejo, vem aqui, se una a mim, clamando: Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz.